Olá, amigos do Esporte em Debate. Já estamos pedindo a sua licença para entrar na sua casa, para destacarmos o esporte em dimensão maior na tela da TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17, gente. Aqui você sabe, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E no programa de hoje, você vai ver. Moto e Imperatriz vão reeditar final do Campeonato Maranhense de 2018. Papão do Norte vence o MAC pela segunda vez e busca o bicampeonato estadual. Na outra semifinal deu cavalo de aço. Imperatriz empatou com o Sampaio e na soma dos resultados se deu bem, eliminou a Bolívia e segue adiante para buscar o título máximo de 2019. Você vai ver ainda, Sampaio Corrêa Basquete sofre primeira derrota na LBF 2019. E mais, uma entrevista exclusiva com o defensor-geral do Estado, Alberto Bastos. Ele fala sobre a parceria entre a Defensoria Pública do Maranhão e a Secretaria de Esportes do Estado. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, gente, do Esporte em Debate, que já começou. E começamos o Esporte em Debate destacando o basquetebol. Desta vez, as meninas do Sampaio Corrêa Basquete não conquistaram vitória. Depois de 5 vitórias consecutivas na Liga de Basquetebol Feminino, foi a vez do Maranhão conhecer a sua primeira derrota com o Sampaio Corrêa Basquete. É que no final de semana terminou a invencibilidade do Sampaio Corrêa. O Ituano Basquete venceu o líder do campeonato por 54-49, no ginásio Prudente de Moraes, no interior paulista. E agora divide a 4ª colocação da LBF Caixa 2019 com o Santo André. Em um jogo de baixa pontuação, a cestinha foi a norte-americana Tyler Scaife, do Sampaio, com 16 pontos. Observem, a Rafaela Monteiro fez 12 pontos, com 7 rebotes e 4 roubos de bola. E foi a mais eficiente do confronto, recebendo o 5º troféu de MVP da partida nesta temporada. O Sampaio vai ter um período de descanso agora e só retorna ao Costa Rodrigues no domingo, dia 28 de abril, quando receberá a representação do Blumenau de Santa Catarina. E um tempo necessário para fazer ajustes. É claro que a gente não imaginava que o Sampaio ganharia todos os jogos, né, dessa LBF. É uma competição dificílima. Vem de uma série impressionante de 5 vitórias. E agora, com essa derrota, expõe a necessidade de alguns ajustes. Até mesmo o desgaste físico e a recuperação física desse grupo se faz muito necessária. Vou falar mais sobre o basquete, recebendo aqui o Gregório Dantas. Meu amigo, parceiro, tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Ô, Greg, tinha uma hora que o Sampaio ia conhecer a derrota, né? É normal, né? A gente sabe e reconhece que a LBF é um campeonato muito disputado, muito difícil tecnicamente, né? Considerado o campeonato brasileiro de basquetebol. E a gente sabe que a equipe do Sampaio não é imbatível, como nenhuma é. Até porque não tem time imbatível, Isso, né? Não tem time imbatível. Estava com um aproveitamento de 100%, né? Agora caiu para 83% de aproveitamento devido a essa derrota diante da equipe do Ituano Basquete. Esse jogo acontecido lá, fora de casa, na cidade de Itu, interior de São Paulo. E aí o Sampaio perde por 54-49. Lembrando também que, mais uma vez, a destaque foi a Tyler Scaife, como você já lembrou, Jurinha, pode até estar se destacando como a MVP da temporada 2019 da LBF, mas o interessante é que o Sampaio perdeu, vai ter um momento de, vamos chamar assim, entre aspas, intertemporada, né? Porque só retorna às quadras no Costa Rodrigues no dia 28, eu acho até que um momento como esse, como você fala intertemporada, essas meninas vêm de um desgaste, viagem... Jogos seguidos, né? Jogos seguidos, o desgaste físico é muito grande. Eu acho que o mais importante agora é a recuperação, né, física desse grupo. Sem dúvida. E o jogo está marcado para o ginásio Costa Rodrigues, que o dia 28 é às 11 horas da manhã. Então, o Sampaio tem todo esse período... Contra o Blumenau, né? Isso, contra o Blumenau. O Sampaio tem todo esse período aí para descansar, recuperar os atletas, né? Também alguns acertos, você foi bem quando destacou isso. Claro que sempre faltam algumas peças que não estão indo bem, o Sampaio e tal, pode ajustar para que o Sampaio continue, né? Essa sua jornada, vitoriosa. Caminhada vitoriosa. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva no Esporte em Debate com o defensor-geral público do Maranhão, Alberto Bastos. Ele falou sobre uma parceria firmada entre a Defensoria Pública do Maranhão e a Secretaria de Esportes. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte em Debate para falarmos de uma parceria que vai dar o que falar.
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão está propondo uma parceria, que naturalmente vai ser muito bem aceita pelo secretário de Esporte do Estado do Maranhão, Rogério Cafeteira, que visa levar a prática do esporte, né, fomentar o esporte nos bairros, nas comunidades carentes, inclusive da capital maranhense. Estou aqui com o defensor-geral do Estado do Maranhão, defensor público, o Alberto Bastos. Antes de mais nada, a gente gostaria muito de agradecer o seu tempo, a disponibilidade na agenda. Eu sei que o senhor tem uma vida muito atribulada, são muitas atividades, mas guardou um tempo para a gente conversar um pouco sobre o esporte. É um grande prazer participar do programa, a gente quer contribuir cada vez mais. Defensor-geral, de que forma a Defensoria Pública do Estado do Maranhão propõe uma parceria? Em que consiste essa parceria sendo firmada entre a Defensoria Pública do Estado e a Secretaria de Esportes do Estado do Maranhão? A ideia é uma ação conjunta com a Secretaria de Esportes, visando promover o acesso ao direito constitucional de esportes e lazer. A Defensoria Pública tem como meta não só ingressar com ações judiciais, mas também buscar articulações que visem a implementação de direitos e garantias fundamentais. A nossa ideia é fazer com que tenha atividades esportivas em comunidades carentes e também próximas de escolas que têm alunos de pessoas com deficiência e também escolas comunitárias. No próximo sábado, a gente já vai se reunir na Rua da Felicidade, próximo ao João Paulo, entre o Coroado e o João Paulo, entre o Coroadinho e o João Paulo, para a gente verificar a possibilidade de uma construção de uma quadra poliesportiva. Somado a isso... Isso no Coroadinho. Isso no Coroadinho. Somado a isso, a gente tem como meta fazer que a Lei de Incentivo ao Esporte seja implementada integralmente. De que forma? A nossa ideia é fazer com que aquelas agremiações que recebem algum recurso por parte do Tesouro Estadual, eles possam dar sua contrapartida social, disponibilizando escolinhas de basquete, escolinhas de futebol dentro de comunidades carentes. De que maneira foi recebida essa proposta de parceria, o entendimento que a Defensoria Pública do Estado do Maranhão tem em relação ao esporte, com a instituição, Secretaria de Esportes, com o secretário titular hoje da pasta, Rogério Cafeteira? Foi fundamental o perfil ideológico do secretário Rogério Cafeteira. Ele comunga do mesmo entendimento da Defensoria Pública de que o esporte é uma ferramenta de inclusão social, de prevenção à violência, e ele, com a sensibilidade que lhe é peculiar, ele definiu isso como prioritário para que a Secretaria de Esporte possa promover políticas públicas, por óbvio, de esportes dentro de comunidades, dentro de bairros mais periféricos, para que a gente possa levar isso às pessoas mais carentes. Defensor, a gente tem visto pela mídia, né, mas sobretudo pela realidade de estados que a gente teve a oportunidade de passar em viagens a trabalho. Eu saio daqui para transmitir jogos do esporte em diversos estados, unidades da federação, e a gente conhece um pouco da realidade de cada um. Mas é uma realidade do Brasil inteiro hoje, a violência, e esta violência, através do tráfico de drogas, tem mostrado uma consequência que é muito trágica para a sociedade. São famílias que estão sendo dizimadas pelo tráfico de droga. Antigamente se falava em adolescentes, hoje crianças de 9, 10, 11 começam a ser aliciadas por esses traficantes. O esporte, como o senhor falou ainda há pouco, ele é um grande instrumento de inclusão social que mudou a realidade de países como Estados Unidos, China e outros que se desenvolveram bastante a partir do binômio esporte, né, comunidade, educação também, e isso diminui inclusive gastos do Estado em relação à segurança pública, porque quanto mais você mostra o caminho de um cidadão através do esporte e ele tem essa compreensão, menos marginais, menos malfeitores a gente vai ter na sociedade. O senhor tem essa concepção também do esporte? Perfeito, a sua colocação ela é irretocável, Juraci. Acrescentando que a realidade social, principalmente aqui na capital maranhense, os pais, na maioria das vezes, estão trabalhando. Os filhos, eles vão para a escola e depois ficam sozinhos em casa, à mercê de todos os perigos da rua. Então, a nossa estratégia, a nossa ideia é que, ao levar o esporte para essas comunidades, ocupar o tempo dessas crianças e adolescentes, a gente vai fazer com que eles não só tenham fomente a aptidão esportiva, como também
a gente vai contribuir para que ele tenha uma disciplina, para que ele tenha alguns preceitos que são inerentes à prática do esporte. Então, tendo um professor capacitado, que possa fomentar, que possa desenvolver essas aptidões dessa criança, desse adolescente, a tendência é com que ele se integre cada vez mais, é que ele tenha mais sensos de responsabilidade, de obrigações e, por consequência disso, ter um retorno muito melhor para a sociedade, em que, em vez dele ficar, ser vamos dizer assim, uma pessoa vulnerável aos riscos do tráfico de droga, como você bem mencionou, ele teria uma ocupação, ele teria se desenvolvido cada vez mais intelectualmente, também pela prática do esporte. Por consequência disso, a gente tem a possibilidade de diminuir bastante a violência. Seria uma medida estatal de prevenção à violência. Paralelo a esta ação que o senhor falou, a gente tem visto a lei de incentivo ao esporte, né, ajudar muitos esportistas, muitas instituições do esporte maranhense, muitas agremiações a brilharem a nível nacional. A gente pode citar o exemplo da Liga de Basquetebol Feminino, perfeito, com o Sampaio Corrêa Basquete, ontem ganhou de novo a 5ª vitória consecutiva, né, dentro de uma competição que é o Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho um sentimento de que esta lei tão boa para o esporte maranhense, tão boa para a democracia esportiva, ela poderia ser expandida. Eu gostaria muito de ver, por exemplo, comunidades, a gente conhece muitos líderes comunitários que têm lá as suas escolinhas e que precisam de apoio para que elas possam funcionar. O senhor entende que essa lei pode chegar também a essas camadas mais carentes da sociedade, para que elas possam ter acesso também a esta lei que veio para ficar, e a efetividade dela por parte do governador Flávio Dino mostra uma outra direção do esporte? Com certeza, eu acho que o caminho deve ser esse. Eu acho que também essas agremiações têm que dar um suporte técnico para essas escolinhas que já existem. É uma contrapartida social exigida pela própria lei, que essas agremiações que foram beneficiadas, elas possam também disponibilizar aulas gratuitas em parcerias com lideranças comunitárias. Esse é o caminho. Eu acho que é bom frisar também, Juraci, que isso não vai representar uma maior onerosidade para os cofres públicos, porque essas agremiações, eles têm a obrigação de dar essa contrapartida social, e ela é gratuita. Então, gratuita para o destinatário direto do serviço. Ou seja, não é custo, é investimento, né? Perfeito. Então, é uma forma inteligente da agremiação poder contribuir para o desenvolvimento social. É a primeira vez que eu vejo a Defensoria Pública e uma instituição tão valorosa como a Defensoria Pública demonstrar uma preocupação quanto ao esporte, que é um poderosíssimo instrumento de inclusão social. Eu gostaria de parabenizar a atitude do defensor geral e da instituição, que demonstra uma preocupação que todos os gestores brasileiros deveriam ter. Porque eu, particularmente, tudo que sou e se cheguei a algum lugar na vida, devo ao esporte. O esporte me deu disciplina, me deu pontualidade, assiduidade, respeito ao semelhante e a perspectiva de crescimento. Primeiro como ser. Às vezes, a gente vê grandes esportistas que não alcançaram na vida títulos, mas o maior título dele é ser um cidadão de bem. Eu acho que esse é impagável. Parabéns ao senhor pela iniciativa. Perfeito, a gente que agradece o espaço. Eu espero que realmente tenha concretude, a gente tenha um compromisso com a eficiência. A Defensoria Pública e também o perfil do próprio secretário Rogério Cafeteira é de que haja uma concretude uma concretude maior com relação à aplicação da Lei de Incentivo ao Esporte. A gente espera que isso renda bons frutos para a população. Eu conversei aqui no Esporte em Debate da TV Assembleia com o Defensor Público Geral do Estado do Maranhão, Alberto Pessoa Bastos, e fiquei, confesso que muito feliz com a iniciativa e com essa proposta de parceria da Defensoria Pública com a Secretaria de Esportes. Eu acho que vai render bons frutos. Espero. Boa sorte. Muito obrigado. Ô Greg, muito interessante essa parceria firmada entre muito a Defensoria Pública do Estado do Maranhão e a Secretaria de Esportes, sim, que vão trabalhar, né, essas duas instituições diretamente com o público carente, né, dos bairros da periferia de São Luís. E a Lei de Incentivo ao Esporte, me disse o Defensor Público aqui, é algo que tem sido tratado de maneira muito especial
pelas duas instituições. Né? Não, é verdade, Jurandir. A gente tem que destacar primeiro que é um primeiro contato, né, entre a Defensoria Pública e a Secretaria de Estado de Esportes, né, com o secretário Rogério Cafeteira. A reunião ainda aconteceu no mês de março e os frutos estão começando a sair. Mas estiveram juntos agora no final de semana, já em bairros da capital. Em bairros da capital. A primeira reunião aconteceu no mês de março, os frutos estão começando a sair, né? A gente teve esse encontro deles em bairros da capital, ali principalmente no Polo Coroadinho, né? Onde vai acontecer algumas construções de equipamentos públicos esportivos também. Praças esportivas, ginásios esportivos, né, serão instalados ali. Exatamente, quadras poliesportivas. Então, é um primeiro passo dessa parceria entre a Defensoria. Uma coisa interessante da entrevista, Jurinha, é que você notou, e é perceptível, é a primeira vez que a gente ouve falar da Defensoria Pública tentando se inserir nesse meio do esporte. Uma iniciativa desse esporte. Né? Uma coisa de vanguarda dessa gestão do Alberto Passos, né? Isso aí a gente tem que comemorar, né? Que esteja acontecendo isso, e é sempre muito positivo. Também destacando que ele não se preocupa apenas com a construção de quadras poliesportivas, mas também com a lei de incentivo ao esporte, né, que ela funcione da maneira que ela deve funcionar. Eu até sugeri, e foi acatada a sugestão que nós fizemos aqui, batendo um papo, né, em off, você com o defensor geral, de que no futebol a gente precisa de uma renovação da torcida maranhense. A torcida não está indo. Não está. E o torcedor desta nova geração de crianças, adolescentes, eles estão muito mais envolvidos com os clubes internacionais. Muito mais. Do eixo sudeste do país, de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas muito mais a nível internacional do que propriamente conhecem, né, a história do moto, do Sampaio, do Maranhão, do Imperatriz. Verdade. E ele me disse o seguinte, olha, nós vamos levar a cabo essa ideia, né, nós vamos conversar com o secretário de esportes, porque a intenção é levar alunos das escolas públicas do estado para que eles possam conhecer a estrutura do futebol, para que eles possam conhecer a história de clubes que fazem parte, né, desse contexto do futebol do estado do Maranhão, nos estádios de futebol. E aí você vai fazer brotar o torcedor do futuro, né? Não, com certeza, uma iniciativa, tomara que aconteça, né? Que esses projetos sejam desenvolvidos mesmo. A gente já teve até algumas experiências da própria Secretaria de Esporte, gestões anteriores, de levar crianças de escolas... Muito tímidas, que pararam cedo, né? Pararam cedo, mas de levar crianças de escolas públicas para assistir os jogos do Castelão, mas também não é da maneira que deveria ser, né? Transformar aquilo numa rotina, era coisas esporádicas, né? A gente estava até discutindo isso anteriormente, né, Jurinha, nos bastidores, e eu acho que deveria se transformar em uma política pública, né? Tentar inserir novamente essas crianças. Você já imaginou uma criança dessa, em bairro carente? Eu não vou citar nenhum, não. Todo mundo sabe quais são os bairros carentes que nós temos na cidade. E, de repente, ela está com boas notas, estuda, e no final de semana ela vai com outros membros da sua turma, pega um ônibus com monitor, né? Sim. Com lanches, vai para o estádio, né? Torce, começa a torcer por um clube ali, o Moto, Sampaio, Maranhão, Imperatriz, e desce para conhecer a realidade lá do campo de jogo, entra com essas equipes. Entra com as equipes, né? Que é importante para a criança. Isso vai criar uma identificação desse torcedor com o clube de futebol. E esse torcedor aqui, começar a gostar do futebol enquanto criança, vai crescer, né, gostando do futebol e participando dele. Não, com certeza, pode criar um laço afetivo. Você destacou, foi muito bem, quando disse que a nossa, vamos dizer assim, a nossa nova infância, né, ela não está mais tendo... Não tem laço nenhum com o futebol Não tem laço daqui. Com o futebol local, é mais com o futebol... Eu vivo essa realidade dentro de casa. Exato. Tá entendendo? Meu filho gosta de um dos clubes do futebol do Maranhão, mas a relação dele com os clubes internacionais é uma coisa que a gente trabalha todo dia. A gente tem que gostar do que nos pertence, que é Moto, Sampaio, Maranhão, Atlético Clube. Mas as crianças estão querendo ver o Barcelona, porque tem o Messi, né? Porque tem ídolos, né? Isso, a Juventus. E nós estamos vivendo uma carência muito grande de ídolos aqui no futebol do Maranhão. Estamos, sem dúvida, estamos vivendo, e são projetos como esse, da Defensoria, parceria com a Secretaria, que podem modificar esse cenário, né? E essa ideia de sua é muito boa. E eu achei interessante também, porque ele vai colocar as mãos, né, nesse projeto de lei de incentivo ao esporte, que é importantíssima a lei de incentivo ao esporte, mas ela precisa chegar a quem realmente precisa. Exato. Lá naquela base, né, o cidadão que não tem equipamento para treinar, não tem passagem para ir para um treinamento, não tem uma bola, não tem uma raquete, tá entendendo? Não pode fazer natação porque não tem condição. Então, a lei de incentivo chega no momento, não pode viajar porque não tem como custear, a família não tem recursos. Não tem. E a gente vê um cenário que se repete cada vez mais aqui em São Luís, são os semáforos da capital cheios de atletas pedindo dinheiro
mendigando para poder conseguir viajar para competições nacionais, internacionais, conseguir ter condições de pelo menos treinar, como você já disse, comprar um material esportivo. Um kimono é caro, Jurinha. O cara vai comprar um kimono, é caro. O cara vai comprar um saco de boxe, é caro também. Luva, equipamento de taekwondo, de jiu-jitsu, karatê, touca para natação, tudo é caro. Então, a lei de incentivo ao esporte pode fomentar isso na nossa sociedade, com que esses atletas, os mais, vamos dizer, que vivem em situação vulnerável, consigam ter acesso. E eu lembrei agora, o governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa, e aqui na Assembleia, né, já tramitou, está sendo aprovado, uma Bolsa Atleta no valor de R$500. Isso. E vai subsidiar muito esse trabalho no esporte do Maranhão. Parabéns ao governador Flávio Dino. Parabéns ao governador, porque é importante, né? Toda forma de apoio é bem-vindo nesse momento, né, Jurinha? Sem dúvida. A seguir, o destaque para o Campeonato Maranhense. Conhecidos os finalistas do Estadual 2019. Sampaio e Maranhão vão ver Moto e Imperatriz jogar. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais. Segura aí que a gente volta já. E no sábado, pelo Campeonato Maranhense em Imperatriz, com o maior público até aqui do campeonato, quase 6 mil espectadores no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia, o Imperatriz empatou com o Sampaio Corrêa. 1-1 foi o resultado. Ô Greg, na soma dos resultados, sim, o time do Imperatriz conseguiu, né, aquilo que estava desenhado, que era, pela campanha que fez, jogar por 2 resultados iguais e conquistar a classificação para a decisão. O Sampaio precisava ganhar pelo menos um jogo. Não ganhou em casa. E nem fora. Né? E nem fora. Muito pelo contrário, perdia até o finalzinho do jogo contra o Maxwell Samurai, ali, né? que é o melhor jogador desse time do Sampaio, fez o gol de empate. 1-1, você diria que é justa a classificação do Imperatriz? Justíssimo. Justíssima a classificação do Imperatriz, né? Já era até uma coisa que a gente nos bastidores comentava, se tem algum favorito, o Imperatriz era favorito. Não só pelo momento que o Sampaio vive tecnicamente, que é muito terrível, né? Vamos dizer, é terrível mesmo o momento do Sampaio, é crítico, né? É triste. É triste esse momento que o Sampaio vive tecnicamente, uma desorganização total, eu vou até dizer, dentro e fora de campo. Então a gente pode ver que perdeu o rumo, né? Perdeu totalmente o rumo. E aliás, perdeu o rumo desde o rebaixamento do ano passado. Parece que não encontrou o rumo até hoje, né? Então o Sampaio precisa estudar alguma possibilidade, não sei de que forma, de tentar se reformular completamente para disputar a Série C. Olha, eu acho que cabe 2 reflexões rapidinho sobre o Imperatriz. O Imperatriz, quando começou esse campeonato, você mesmo dizia aqui que o Imperatriz tinha tudo para fazer uma grande campanha no estadual. E houve uma queda. Eu disse que era favorito até, não foi? Foi. E houve uma queda. Houve uma queda durante em um momento durante o campeonato. Se pensou, inclusive, numa possível mudança de comissão técnica. Alguns jogadores chegaram, outros saíram. Né? Já houve uma situação desagradável dentro da diretoria do Imperatriz por um momento. Já o Sampaio, depois o Imperatriz superou tudo isso, começou a crescer, ganhar os jogos dentro de casa, buscar resultados como aquele empate em São Luís, num jogo que a arbitragem errou, no jogo contra o Sampaio Corrêa. Né? E depois o time cresceu, o que já era esperado. Já o Sampaio iniciou um ano mal, terminou o campeonato também muito mal. E vou dizer uma coisa para você, esse técnico Julinho Camargo, que fecha treinamento, que impede a imprensa de divulgar as ações do clube, esse cara é o pior técnico dos últimos anos do futebol do estado do Maranhão. Que é isso, Julinho? Rapaz, Quem viu o Sampaio... É pior do que Paulo Roberto. Bom amigo. O Paulo Roberto chegou numa situação do Sampaio também... Crítica. Foi. E era uma Série B. Era. Ô Greg, o Campeonato Maranhense, cá para nós dois aqui, falando baixinho, esse nível é baixo do campeonato. Muito baixo. Tá entendendo? Não o Moto não consegue sobressair. É muito baixo, pô. Consegue sobressair, porque tem uma equipe organizada, mas o Moto tem um time na conta do laço. Se o Moto perder Márcio Diogo e Juninho Arcanjo, acabou. E o Moto se sobressai num cenário de deficiência técnica de todos os outros. Mas aí, talvez o Imperatriz, né? Agora, você vê, o Sampaio, a pífia campanha horrorosa na Copa do Nordeste, até terminar a Copa do Nordeste, o Sampaio é atual campeão. E fez uma campanha deste naipe, né, este ano. No Campeonato Maranhense, o Sampaio, pelo 2º ano consecutivo, não chega à decisão do Campeonato Maranhense. E você fala, não, tem que fazer alguns ajustes. Não, tem que reconstruir. Uma reformulação. Passa a vassoura, limpa os detritos que tem aí, os dejetos, tira tudo que não presta no time e faz um outro time a partir da comissão técnica. Não é possível. Desse time, para que você tenha uma ideia, que vem jogando
Eu, particularmente, Sim. ficaria com o Andrei, perguntaria para ele se ele quer jogar. Parece que ele está querendo, Ele né? está querendo jogar. É, ele está querendo. Ficaria com o Eloy, com muito esforço, né? Ficaria com o Dedé, Também ficaria. Já volante, é lembrado do Dedé. bom jogador. Ficaria também. Com o Maxwell Samurai Ficaria. e por pena com o Edgar. Eu acho que eu também ficaria com... Pronto, 5 jogadores. Eu acho que, apesar de alguns erros, eu também ficaria com o Odair Lucas ali. Eu daria mais uma chance para ele lá, o zagueirão lá, né? Que já fez umas temporadas anteriores boas com a camisa do Sampaio. Mas para compor o elenco ali dá tudo bem. É o seguinte, Jurinha, porque a gente falou muito de Sampaio, mas tem que também ressaltar o Imperatriz, né? Porque o Imperatriz conseguiu a classificação e decide o campeonato pelo segundo ano consecutivo. A gente tem que sempre lembrar detalhe isso, sobre né? o Imperatriz. Isso. Nos últimos 5 anos, gente, nas últimas 5 temporadas, 4 delas o Imperatriz chegou à decisão. Chegou a decisão. Quer dizer, é uma equipe hoje consolidada. Por que a gente tem dito? Imperatriz é time grande, assim como Moto, Maranhão e Sampaio. É sim, sem Por dúvida. tudo isso. Por tudo isso, por essa história, principalmente história recente. Você, nos últimos 5 anos, tem esse aproveitamento que é muito bom, né? Faz a reedição da final do Campeonato Maranhense diante do Moto. Já a gente fala sobre a classificação do Moto. O trabalho do Rui Scarpino, como você falou, começou bem, teve uma queda, teve depois uma recuperação, a diretoria soube lidar com isso. Ele foi muito questionado naquele momento da Copa do Brasil. Isso. E a diretoria soube lidar com isso aí, porque também não vou fazer caças bruxas, demitir, não. Afastou alguns jogadores, tudo bem, dispensou, mas trouxe alguns outros jogadores também, mas conseguiu manter o equilíbrio da equipe e o Imperatriz consegue a classificação. Consegue merecidamente essa classificação diante do Sampaio, porque, na minha opinião, o Imperatriz é mais time que o Sampaio, é mais organizado também fora de campo que o Sampaio, então, nesse momento, o Imperatriz está superior ao Sampaio. Então, consegue essa classificação. Meritocracia nessa Mérito classificação. total do Rui Scarpino, dos jogadores. Em São Luís, no Estádio Castelão, mais um clássico maremoto. O primeiro deu moto, pelo placar de 2-1. No segundo clássico maremoto, a supremacia foi ainda maior do moto. O Papão venceu por 2-0 e conquistou a classificação para decidir outra vez o Campeonato Estadual de Futebol. O clássico maremoto começou com o Mike querendo a posse de bola e o Moto criando as chances de gol. Logo aos 3 minutos, Evandro Russo fez boa jogada individual e mandou o chute de fora da área. A bola passou com perigo sobre o gol de Rodrigo Ramos. Aos 14 minutos, Márcio Diogo achou o Arcanjo pela direita. O meia invadiu a área e cruzou para Léo Paraíba. Anderson Alagoano evitou o gol do Papão. A pressão do Moto continuou. Evandro Russo cruzou, Rodrigo Ramos saiu errado e Léo Paraíba chutou mal, perdendo grande chance. Aos 30 minutos, Evandro Russo recebeu o lançamento e chutou de primeira. A bola passou perto. Aos 31, Márcio Diogo avançou e mandou na trave direita de Rodrigo Ramos. Na sobra, Arcanjo mandou por cima do gol. Aos 32, o juiz anulou o gol de Vitor Salvador. No lance, Juninho Arcanjo bateu a falta na área, o defensor mandou pro gol e a arbitragem marcou o impedimento. Aos 36 minutos, não teve jeito. Vitor Salvador marcou o gol do Papão. Após escanteio cobrado por Juninho Arcanjo, Vitor cabeceou firme e abriu o placar no Castelão. Aos 39 minutos, o lance capital da partida. O juiz expulsou Lucas do MAC por agressão a Léo Paraíba. Ainda deu tempo de Márcio Diogo levantar a bola para Evandro Russo, que mandou de primeira e por pouco não fez um golaço. No segundo tempo, o Papão continuou pressionando e aos 9 minutos, Evandro Russo tentou um golaço por cima de Rodrigo Ramos. O goleiro fez uma defesa incrível. Aos 25, Matheus Mendes cruzou na cabeça de Léo Paraíba, que desviou para o chão. Rodrigo Ramos fez um verdadeiro milagre. Nos acréscimos da partida, ainda deu tempo do Moto fazer o segundo gol com Paulinho, após boa jogada individual de Gleicinho. A gente tem que continuar trabalhando, né? A gente tem uma vantagem de 2 empates e tem uma campanha muito boa, mas disso aí nada vale agora, né? Sabemos que estamos confiantes, estamos preparados para ir lá e fazer um grande jogo. O técnico Sandor Fex lamentou o fato de jogar com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Uma infantilidade do Lucas, não havia necessidade daquilo, até porque o juiz já tinha parado o jogo, né? E isso, sem dúvida alguma, nos prejudicou. Eu tive que tirar um atacante para trazer o zagueiro, e isso quebra toda a estrutura de um time, né? Mesmo assim, o Maranhão continuou buscando o empate, né? Se foi para o ataque, teve algumas boas chances, mesmo com -1,
e acabou sofrendo o segundo gol no final do jogo, perfeitamente normal. Até porque o Maranhão não veio aqui para empatar e muito menos para se defender. E jogando com 11 contra uma equipe boa é difícil, com menos um se torna muito mais difícil, né? E o clássico Maremoto terminou novamente com a vitória do Moto Clube de São Luís. Agora o Papão encara o Imperatriz na finalíssima do Campeonato Maranhense 2019. Primeiro jogo da final acontece na região Tocantina, na próxima quarta-feira às 8h15 da noite. E a finalíssima acontece no próximo sábado aqui no Estádio Castelão. Uma grande classificação do Grande Moto, classificação. né? E eu vou dizer uma coisa para você aqui. Às vezes a gente critica o futebol do Maranhão e com verdade, pela falta de qualidade, mas vou dizer uma coisa aqui. O quê? Os últimos 2 jogos clássicos entre Moto e Maranhão, quem não foi ao Castelão perdeu 2 bons jogos, sim. Perdeu. Não foi aquela coisa espetacular, mas foram partidas muito bem disputadas. A primeira, principalmente. Mais ainda, né? E a segunda, pela forma com que o Moto se impôs como o melhor time do campeonato. Sim. O Moto ontem fez questão de mostrar por que é o melhor time do campeonato. E é mesmo. E ganhou com autoridade. Ganhou com autoridade. Inclusive, tive o prazer de fazer a reportagem desse jogo, Julinha, ao lado do meu amigo Rubenilson, né, que esteve presente lá no estádio Castelão. Grande Rubenilson. Zé Doidinho também, nosso motorista, esteve presente lá no Castelão, acompanhando mais uma vitória do Moto diante do Maranhão Atlético Clube. Eu vi depois, ouvindo a Rádio Educadora, né, nossa co-irmã, vocês elegendo o melhor jogador da partida, né? Alguns votaram no Nailson, outros votaram no Márcio Diogo, alguns votaram no Vitor Salvador também, né, Julinha? Eu quase, mas quase que votaria no Rodrigo Ramos, porque o que ele defendeu Pegou nesse jogo bola. foi impressionante. Pegou cada bola. Impressionante. Não, impressionante porque poderia mesmo. ter sido pior, né? Poderia ter sido muito pior, mas claro, se a gente for avaliar que o time que venceu tem que ter o melhor jogador, então eu fico na hipótese ou do Juninho Arcanjo ou do Márcio Diogo como o melhor jogador em campo, porque eles realmente conduzem esse time do Moto, né? Tudo passa por eles. É impressionante a fase vivida pelo Juninho Arcanjo, mas, no meu modo de ver, principalmente pelo Márcio Diogo. Tá um pouco à frente. Ele chama a responsabilidade, tecnicamente, Não se esconde. ele tem uma intimidade com a bola Isso. impressionante. Isso. Aquela bola que bateu no poste esquerdo, todo mundo viu aqui, Sim. no poste direito da meta do goleiro Direito de Rodrigo Rodrigo Ramos. na entrada da área, a aproximação rápida que ele fez, é jogada de quem tem muito talento. Né? Não, é jogada de quem tem muito talento, sim. Então o Márcio Diogo realmente se destaca nesse aspecto técnico da equipe do Moto. A Mas minha preocupação, porque eu tenho recebido várias informações de que Juninho Arcanjo, Márcio Diogo, Lucas Dias e o técnico Wallace Lema não ficam no Moto. porque o Lucas Dias ele já está pré-acertado com Com o CSA, CSA, né? De jogar a primeira divisão do Campeonato Maranhense. Remo, Fortaleza, América de Natal estão interessados e tem clube aqui do estado do Maranhão, Sim, no Juninho Arcanjo, no Márcio Diogo sim. e também no técnico Wallace Lemos. Não, a gente está sabendo sim dessas informações. Eu tenho outro jogador que eu também gosto muito de destacar ele, jogando positivamente com a equipe do Moto Clube, que é o Evandro Russo. Rapaz, Bom todo jogador. jogo que eu vejo esse cara joga bem, Julinha. Todo jogo que vem ele tem uma joga bem. regularidade, né? É sério, ele pede a bola, recebe, tem uma entrada ali pelo lado direito, né? Muito fácil do drible, também tem uma intimidade com a bola, ele consegue fazer jogadas assim que são inesperadas. Por exemplo, tem até uma bola que ele recebeu um lançamento, tentou fazer de cobertura no Rodrigo Ramos, o Rodrigo fez uma defesa espetacular, na minha opinião, ali já no segundo tempo já da partida. Então tem que destacar também esse Evandro Russo, que ele é muito bom jogador. Você falou do Rodrigo e por um dever né, de consciência também, é bom que a gente destaque o goleiro do Moto, como ele cresceu, como ele vem atuando. Teve um lance do Daylon, meia esquerda do Maranhão, dentro da grande área, que é aquele tipo de lance, eu sou narrador esportivo, que você prepara para narrar o gol. E ele fez uma defesa espetacular, né, com o braço esquerdo impressionante. Mandou para escanteio ali, foi espetacular. Está numa fase também impressionante, o goleiro Rodolfo. Exatamente, Rodolfo está numa fase impressionante. Aliás, o time do Moto como um todo, né, o Lucas Dias é destaque na parte defensiva, tem ali o Nailson que joga muito bem, o Juninho Arcanjo, o Evandro Russo, o Gleicinho que entra no segundo tempo sempre desequilibrando em favor do Moto também.
tem esse problema aí do centroavante, que ainda não É encontrou isso que essa eu ia peça. falar. O Exato. Moto não tem um cara para colocar Isso. a bola no gol. Isso, tem esse Danilo problema. Galvão não é Não centroavante. deu, O Dalmo também não deu. é centroavante. Léo Paraíba foi improvisado ali nesse jogo de agora, mas Também também não correspondeu. não funcionou ali nessa posição de centroavante. Então Isso é um investimento que o presidente Natanael Júnior vai ter que fazer. Exato. Mas eu vejo que a preocupação nesse momento é maior para renovar com esse contrato com esses jogadores aí e manter essa base para a Série D. Eu já estou preocupado, eu torcedor do Moto também, com a manutenção desse time. Agora, antes de a gente falar da manutenção, a destacar do time do Maranhão Atlético Clube. Sim. Lutou bravamente e foi além do limite. Sim. Né? Por quê? O Sandor não tinha qualidade. Não. Né, no grupo do time do Maranhão Atlético Clube para fazer. Como é que o Maranhão, a forma com que ele escalou o time foi audaciosa. Foi. Com 2 meias, né? Com o Felipe, com o Costa, Deilo. com o Deilo, né? exato. Lá na frente, o ataque do Maranhão, com o que melhor tinha. Foi. Marciano. O Marciano, mas quando ele precisou mudar o panorama, olhou para o banco Não de tinha. reserva, não tinha, né? Não tinha. É assim, a gente tem que destacar, Jurinho, positivamente da equipe do Maranhão e também muito a entrevista do Sandor fora do Aliás, campo. parabéns à entrevista Isso. que o Sandor concedeu a você. Isso. Primeiro admitindo que a expulsão do zagueiro do Maranhão Atlético Clube, o Lucas, foi irresponsável, infantil. Infantil, foi o termo que ele usou. Prejudicou o esquema tático do Totalmente, Maranhão. que ele teve que prejudicou a desmontar equipe tudo, atleticana, ele exato. teve que mudar o esquema. Isso. E sempre lembrando que o Maranhão jogava por um resultado que já era difícil, né? Porque o Moto já tinha feito 1-0, não bastava apenas um gol, tinha que fazer 2, então a situação era muito complicada. E aí, com aquela expulsão, mudou todo o panorama do jogo, foi, eu acho que um E fator o Maranhão determinante. jogando bem. É, O Maranhão teve domínio, teve volume, mas a gente olhando o Moto, sabe que o Moto, ele cede a bola ao adversário. Isso né? que eu ia dizer, assim, jogando bem, mas vamos dizer assim, de uma maneira de um domínio de posse de bola, domínio do meio campo, mas Domínio falso. mas sem criar oportunidades efetivas de gol, porque o Moto criou muitas oportunidades de gol, o Moto desperdiçou muitas oportunidades de gol. O Rodrigo Ramos, para mim, como eu já até destaquei, foi um dos melhores da partida, fez defesas difíceis, defesas espetaculares até, em algumas, como essa do Evandro Russo que eu citei, né? Também teve uma cabeçada ali na pequena área, que ele fez uma defesa praticamente impossível, mostra que ainda está em boa fase, mas a gente tem que destacar que o Maranhão Atlético Clube, o Sandor já disse na entrevista pós-jogo que ele concedeu para as equipes de TV, assim, não sabe se fica, Juliano. Não sabe se fica. Mas era para interessante que o Sandor Isso. pudesse ficar e que o Maranhão reforçasse esse grupo. Foi justamente por isso. Ele cobrou da diretoria do Maranhão Atlético Clube contratações. Ele disse assim, eu não sei Não, se com eu esse fico, time não dá para porque- ir a algum lugar na Porque Série D. para não disputar dá. uma Série D é outro cenário, outro panorama. O grupo do Maranhão é difícil. Não é a realidade do futebol maranhense, é um grau técnico mais elevado. Então ele vai precisar sim de reforços. O Maranhão fez um bom papel no Campeonato Maranhense, principalmente depois da chegada do Sandor, mas não resta dúvida, precisa de Ô, Greg, reforço. As datas para a decisão do campeonato, quarta-feira, 8h15, primeiro jogo em Imperatriz e Moto. E no sábado, dia 13, 4 da tarde, no Castelão, segundo jogo, Moto e Imperatriz. O Moto joga com vantagem na segunda partida em casa e do placar agregado também com empates, né? Sempre lembrando que o primeiro jogo lá, né, em Imperatriz, no estádio de Feira Profana da Abadia, 8h15 da noite na quarta, como o Juninho destacou. E esse jogo de sábado aqui, Juninho, eu já soube aí de bastidores, estão querendo trocar o horário de 4 para mais tarde, um pouquinho. Mas a federação ontem, é claro que a gente não pode Isso. esperar definição. A federação ontem divulgou um ofício, foi. confirmando 4 horas da tarde. de Mas sábado. que Esse é o melhor horário. estão dizendo que os na minha jogadores opinião. sentem muito calor, não sei o quê, aí querem botar um Conversa. pouquinho mais Tá tarde. chovendo, Greg. Eu sei. Período chuvoso, né, Juninho? Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate. Muito obrigado pelo carinho da sua honrosa e dispensável audiência. Lembrando que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e na TVN, canal 17, 8 da noite. E às terças, a reprise do programa em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô, Greg, os canais de interação para que o público possa participar, sugerindo pauta, Sim. fazendo críticas, elogios. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso canal de interação através do nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E lembrando que a partir desta terça-feira, nosso programa vai estar na íntegra lá, completo, bonitinho. Você pode comentar, curtir e compartilhar À na vontade. página do Facebook da TV Assembleia. À vontade. À vontade. Jurinho, antes de terminar, eu queria mandar um abraço aqui para meu amigo Gleidson,
que está num papo super legal ali com o Ricardo, né? Tá prestando Juliano? atenção em tudo que a gente Prestou está atenção falando. no programa ali, Gleidson, grande amigo da gente Mas aqui. o Heraldo um está abraço. aqui. Heraldo E se tá você aqui me permite, acompanhando em nome aqui. Impressionante. em nome de porque toda a equipe, eu queria dar um abraço muito especial Quem? ao companheiro Ronald II, que Ah, aniversariou, rapaz, né, merece. no último sábado. Isso, Né? último sábado. Merece. Eu desejo ao segundo Uhum. que Deus possa interceder fortemente na sua cabeça, que tire todas as maldades que existem ali. Iluminar. E que ele possa ser um cara feliz. Isso. Tá entendendo? E É. fazer as pessoas que estão ao seu lado felizes também. Eu acho que feliz ele já é, Juninho. Ele é muito feliz? É, feliz ele Graças é. a Deus. Graças a Deus. Valeu, meu brother. Mas é um cara da melhor qualidade, É, jornalista gente que a boa. gente respeita e quer muito bem, viu? Gente boa Um demais. abraço, tudo de bom pra você, viu, Segunda? A gente brinca, mas a gente gosta muito de você. Um grande abraço e com Deus. E até a próxima, gente, aqui na TV Assembleia. Tchau, galera. Valeu. Tchau.